Olá, você é um especialista ou você é um lançador que está preparando o material para o lançamento de infoproduto. Então você sabe a importância das lives e a interatividade e o engajamento que elas podem gerar. No entanto, você sabe quais são os 5 principais erros na hora de planejar a sua live? Não? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu sou Marcelo Favoto e mais uma vez venho aqui para tentar ajudar você que está entrando no marketing digital, para você que está preparando o lançamento do seu infoproduto ou para você que, junto com o especialista, está se preparando para lançar. Quando nós falamos de lançamento, outro item fundamental são as lives. Com elas você consegue ter uma interatividade e uma conexão maior com o seu lead. Ele serve principalmente como termômetro para você sentir quais são as dores do seu lead. Então, quando nós falamos de live, é uma ferramenta fundamental. No entanto, quem está começando, muitas vezes não sabem onde pode cometer os erros da live. Então, este vídeo é exatamente para isso, para apontar os 5 principais erros que você pode cometer quando você está planejando fazer as suas lives. E eu tenho uma dica bônus no final do vídeo. Então, quando nós falamos sobre os 5 principais erros, o principal que eu posso destacar logo de cara é justamente a falta de planejamento. Como nós já comentamos, fazer um pequeno roteiro com tópicos sobre o assunto que será abordado na live é ponto fundamental para a pessoa, para o especialista, para quem está apresentando o assunto, não se perder. Por mais que você conheça o assunto, entenda que muitas vezes você começa a falar sobre um assunto, porém você, pelo fato de conhecer muito, começa a dar opções demais e acaba desviando do assunto principal. Para isso é que servem os tópicos. Muitas pessoas acreditam que fazer um roteiro super detalhado daquilo que você vai falar ajuda. No entanto, numa live, você ficar lendo também não passa espontaneidade. Você não passa a autoridade de quem realmente domina o assunto. Você precisa ficar lendo para falar sobre o assunto. Então o ideal é você ser mais espontâneo, você ter na realidade o seu jeito de falar mais livre. Porém, você também não pode divagar e ir para outros assuntos. Para isso é que serve você ter os tópicos, criar um planejamento com base nos tópicos em cima daquilo que você vai falar, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo para você planejar a sua live. E como eu já disse em outros vídeos, o ideal é que você ensaie fazendo gravações. Então, se você está na fórmula de lançamento, você está criando os seus raízes, dos raízes você está editando os seus Nutellas, primeiro crie esse fluxo. Ganhe um pouco de intimidade com a câmera no raiz. Assim, quando você for para a live, você já vai ter mais desenvoltura na frente da câmera e com apenas alguns tópicos, você já consegue segurar 20 minutos, meia hora, 40 minutos de uma live sem problema nenhum. Então, principal ponto, planeje a sua live. Uma vez que você planeja a sua live com os tópicos, você não fica perdido e dependendo da interatividade, dependendo de pergunta do seu lead para poder criar os assuntos que você vai responder. Combinado? Planejamento é o nome do jogo. Outro elemento que é fundamental na hora que você está planejando fazer sua live é teste o equipamento. Não cometa esse erro. Faça sempre o teste
antes de começar a sua live. Não é no momento da live que você começa... gente, meu microfone tá bom? O som tá legal? A iluminação tá boa? Vocês estão me vendo bem? Gente, eu sei que em muitos casos você acaba fazendo uma live em algumas situações meio que de improviso. Olha, estou num evento e você abre a câmera e simplesmente faz a sua live. Então pintam algumas dúvidas. Agora, o ideal é que você naturalmente teste antes. E como é que você pode testar? De diversas maneiras. Você pode ter um perfil privado, um perfil que é só você que tem acesso, somente você ou sua equipe tem acesso, um ou outro familiar mais próximo tem acesso, e você faz uma pequena transmissão por esse perfil. Uma transmissãozinha de 30 segundos só para você testar o seu equipamento. Faça um teste antes de entrar no ar. Não entre no ar para testar o equipamento ao vivo. Isso eu não preciso dizer que é um erro básico, mas que com experiência você pode fazer o teste gravando. Você está com o seu celular? Primeira coisa, grava um pedacinho de vídeo, assista o vídeo e aí veja se a luz está boa, veja se o microfone está funcionando, teste. Eu quero testar numa live, na hora que eu testo no microfone, tá tudo certo, a hora que eu testo minha câmera, tá tudo certo, mas quando eu entro na live, por causa da conexão, por causa do Wi-Fi, ou por causa do ambiente em que eu estou, ele tá mudando muito, eu quero testar antes numa live, como é que fica a transmissão, sem problema nenhum, num perfil privado. Na hora que você entra no ar, entenda que a live você tem que passar o seu conhecimento, você tem que passar a sua expertise, mas quando você começa com muita dúvida sobre meu microfone está funcionando, meu microfone não está funcionando, minha iluminação está boa, isso também passa um pouco da insegurança que você está para fazer a live. Entenda essas características. Para fazer a live, você ter um parceiro, ter um familiar que possa trabalhar com você ou que possa te ajudar, deixa ele te avisar se tem algum problema. Deixa essa pessoa responsável por conferir se o trabalho que você está fazendo está indo ao ar corretamente ou não. Então essa pessoa fica responsável de te dar esse feedback. Você fica toda hora perguntando para quem está te assistindo se ela está te vendo bem, se ela não está te vendo bem, isso naturalmente passa essa insegurança. Entendido? Quando nós falamos das características de fazer uma live, a live por si é uma forma de você se expor. Então passar insegurança não é um bom caminho para reforçar sua autoridade. Entenda, você não tem que se preocupar demais com estar ou não seguro na frente da câmera. Afinal de contas, você não é um apresentador profissional. Mas quando você faz uma live inseguro demais sobre se meu microfone está funcionando ou não está funcionando, minha iluminação está boa ou não está boa, mas o enquadramento está bom ou não está bom, vocês estão me vendo direito, vocês estão me ouvindo... Isso também passa a insegurança sobre a estrutura que você tem. E aí, como é que você quer passar segurança sobre o seu treinamento? Se a pessoa vai te ouvir direito, se a pessoa vai te ver direito, O infoproduto, na sua maior parte, também é produto audiovisual. Então, quando você passa muito essa insegurança, você também não está passando segurança quanto ao seu infoproduto. Entenda, teste antes, faça esses testes antes. Problemas podem acontecer e na própria live as pessoas podem te avisar quando há problema? Claro que sim. Porém, você não tem que passar essa insegurança o tempo inteiro para quem está te assistindo. Você tem que entrar no ar sabendo que sim, seu microfone está funcionando, que sua câmera está funcionando e que sua iluminação está boa. Problemas de conexão, isso todos nós estamos passíveis de acontecer. E isso, obviamente, quem está junto a você é que deve checar. Pegou a visão? Vem comigo. Seguindo nesse conceito de planejamento para a live, para você não cometer os erros mais
básicos que muitas pessoas acabam começando e cometem no início de transmissão, cometem quando começam a lançar o seu produto, é justamente muitas vezes a falta de respeito com quem está do outro lado. Entendam, quando você marca um horário, mantenha o horário, respeite o horário. Entenda que as pessoas, muitas vezes, elas acabam se cansando de ficar esperando o início de uma live, que foi marcada horário X, ela deve começar o horário X. Não deixe as pessoas esperando. Isso acaba passando exatamente essa falta de comprometimento. Entenda que se a pessoa vai enfiar a mão no bolso para pagar o seu treinamento, ela quer sentir que você está comprometido com ela, que você realmente vai transformar a vida dela. Agora, se você não consegue cumprir um horário, você naturalmente já mostra que não é uma pessoa de confiança. Então, muito cuidado com esse comprometimento. Quando nós falamos de respeitar o horário de começar, é exatamente educar o seu telespectador, o seu lead, aquela pessoa que está te seguindo, o seu futuro comprador. Quando nós falamos de horário, quantas vezes vocês já não começaram a seguir uma pessoa, ela anuncia que vai ter uma live, você, poxa, esse assunto é interessante, você entra na live, tá lá aquele contador, na contagem regressiva, deu o horário, a pessoa não entra, começa a tocar uma música, entra uma tela em breve. Bom, então, mas já tinha um contador em breve. Para que tem aquela contagem regressiva se a pessoa não vai começar no final da contagem regressiva? Veja como isso é um detalhe, mas é um detalhe que mostra falta de estrutura, falta de planejamento. Ah, mas é que eu vou esperar as pessoas se conectarem. Então eu entro no horário, marquei às 20 horas, 8 horas da noite eu começo a minha live. Aí eu começo a live, bom gente, vamos esperar um pouquinho porque eu tenho aqui uma pessoa, quando tiver 10 pessoas eu começo a live. Aí sobe para 2, mas você não começou a live, você só está enrolando. Essas 2 pessoas acabam saindo da live. Ao invés de você conquistar, você perde audiência, você perde credibilidade. Um recurso extremamente simples. Você marcou o horário para 8 horas. Comece 8 horas. Só que ao invés de você começar já no assunto, você começa criando aquele gatilho sobre a antecipação. Você começa falando sobre os assuntos que você vai abordar nesta live. Com isso, você está passando o assunto, você está passando conteúdo. Para quem ligou, está já acompanhando parte do conteúdo, porque você já está passando a antecipação, você já está passando o conceito que será debatido dentro daquela live. E converse principalmente com as pessoas que vão assistir depois da live. Normalmente, após você fazer a live, você acaba disponibilizando nas suas mídias sociais. Você acaba colocando no YouTube, no Facebook, no IGTV. Então, quando nós falamos sobre começar a live, não necessariamente 8 horas você já começa o conteúdo e... Não, você pode começar às 8 horas criando a antecipação, falando sobre os assuntos que você vai detalhar à frente. E com isso você ganha um tempinho para as pessoas se conectarem. Agora, entenda que se você acostumar o seu lead, olha, eu marquei 8 horas eu começo. As pessoas começam a se programar melhor. Se elas começam a entender que você marca 8 horas, mas você só começa 8h05, 8h10, 8h15, elas não querem ficar ouvindo conversa fiada durante 5, 10 minutos. Gente, tempo é dinheiro. Então, marcou 8 horas? Comece 8 horas. Você pode começar com gatilho de antecipação, você pode começar falando para quem vai assistir. Então, para você que não pôde acompanhar a live e que está assistindo a reprise da live, nesta live eu vou debater sobre
você ainda nem falou. Mas você cria esse gatilho de antecipação. Vou falar sobre, ou falei na live para você que está assistindo depois da gravação. Entendeu? Isso fica simpático e ao mesmo tempo você ganha alguns minutinhos para aquelas pessoas que chegaram um pouquinho atrasadas. Mas não enrole. Entenda que quanto mais você enrola, mais as pessoas que te levam a sério, que estavam te seguindo, que estavam lá no horário marcado, essas pessoas começam a perder um pouco desse sentimento de engajamento, de estar lá junto com você no horário, porque você respeita o horário. Não, você fica enrolando e esperando os atrasados. Essa pessoa que chegou no horário começa a achar que ela também vai começar a chegar atrasado todas as lives. Entenderam? Eduque, transforme, inclusive, o seu lead frio. Mostre que quando você fala um horário, você cumpre o horário. Quando você promete uma transformação, você cumpre essa transformação. Então mantenha o combinado. Se você marcou um horário, respeite esse horário. É respeito a você e ao seu lead. Entendido? Outra característica que eu posso destacar como fundamental, um erro que a maioria das pessoas que estão começando a fazer lives acabam cometendo é não afastar as distrações. Cuidado com as distrações. Você vai começar a live, desligue ou deixe no modo avião, deixe no silencioso o seu celular. Não deixe seu celular perto de você se você não está utilizando. Ah, mas eu estou utilizando justamente o celular para fazer a live. Então, tudo no modo avião, tudo no modo silencioso. Tem coisa mais terrível do que você estar começando a desenvolver o raciocínio, toca o celular, você... só um minutinho, gente, e começa a atender o telefone. Começa a responder mensagem, você começa a live e a campainha da sua casa toca, o interfone começa a tocar. Então, esse tipo de coisa, obviamente, acaba distraindo a sua linha de raciocínio, você acaba se atrapalhando no que estava falando e demonstra um pouquinho de amadorismo, não é? Sempre que você vai começar uma live, celular, modo avião. Como eu disse, o ideal é que você não esteja trabalhando sozinho, que você tenha alguém, um parente, um parceiro, alguém esteja com você exatamente para cuidar se alguma coisa estiver fora da transmissão, se você começa a fazer a transmissão e a transmissão cai e as pessoas querem te mandar mensagem e aí você deixa o celular ligado só para essas situações. Não, isso daí tem que estar na mão de outra pessoa, um parceiro. Entenda que quanto mais distrações você tiver, o seu cachorrinho começa a latir do lado, não tem problema, veja como pode ser simpático você pegar o cachorrinho e mostrar para a câmera, humanizar a sua live, mas isso se é uma vez, 2 vezes. Agora, se o cachorro começa a latir toda hora, evidentemente isso atrapalha a sua live. Então, entenda as características do que é humanizar e do que é atrapalhar. Se você é uma pessoa que consegue, está falando sobre um assunto, o telefone toca, você não se distrai, você continua o assunto, isso então não é prejudicial. No entanto, principalmente para quem está começando, não é isso que nós vemos na prática. Normalmente, quem está começando, telefone tocou, a pessoa perde o raciocínio. Isso acaba atrapalhando exatamente a sua linha de raciocínio e, consequentemente, atrapalha a absorção de quem está te assistindo. Porque você começou a falar sobre uma coisa e acabou mudando no meio do caminho. Por quê? Porque se distraiu. Então tome muito cuidado com as distrações. Quando nós falamos de distrações, nós estamos falando de maneira geral. Seja seu celular, seja pessoas na sua casa, seja animais de estimação, seja interfone. Cuidado com as distrações. Eu sei que é impossível você eliminar todas as distrações.
mas amenize o máximo possível. Tire as notificações, avise as pessoas da casa, se possível, coloque o bichinho de estimação, o seu pet, coloque ele em outro cômodo brincando com alguém para se distrair e com isso você consegue fazer a sua live focado no que interessa, que é a transformação do seu lead. E o quinto erro, eu acredito que é o mais grave de todos, quando você começa a pensar em fazer lives. Gente, cuidado com o quesito interagir. Para que você quer fazer uma live se você não vai interagir com as pessoas que estão na live? Então entenda, quando nós falamos de live, a maior característica é justamente a pessoa estar ao vivo com você. Então, se uma pessoa está assistindo e ela faz uma pergunta, é importante que você dê alguma satisfação. Nem que a satisfação seja: ô fulano, obrigado pela mensagem, mas esse assunto não é para esse vídeo. Vou deixar aqui anotado, ou nós já temos no canal essa resposta, vou deixar anotado e vou fazer um vídeo especial para essa resposta. Dê alguma satisfação. Pelo mínimo para a pessoa sentir que ela foi ouvida. Se ela vai ser respondida ou não, aí já é uma questão que depende da pergunta. Depende da live, você está falando sobre um assunto e a pessoa vem perguntando sobre outro assunto. Então, obviamente, você também não deve fugir completamente do assunto, até porque você acaba queimando um assunto que poderia se tornar uma live extremamente interessante em outra situação. Você, para responder uma pessoa, você responde de forma meio superficial e não mostra profundidade, não mostra o quanto você poderia enriquecer a pessoa com uma pergunta respondida de maneira mais específica. Então entenda, quando você está numa live, você tem que dar atenção para as pessoas que estão nessa live. Um truque que eu gosto muito, eu acho extremamente eficiente, é você ter um mediador. Ter alguém que trabalhe com você, ter alguém que seja um parente seu, que faça uma seleção de perguntas. E aí você consegue naturalmente filtrar um pouquinho as perguntas mais voltadas para aquela live. Então, desde o início da live, você já pode colocar: olha, gente, no final da live, vai deixando suas perguntas, que você vai ter as suas respostas no final da live. Ou seja, você está dando uma explicação. E claro, dar a explicação para a pessoa requer também que o assunto tenha a ver com o assunto da live, como eu disse. Então, ter um mediador para você não ficar no meio da live parado lendo o comentário. O fulano, peraí, é que eu me perdi aqui. O fulano, manda a pergunta de novo. Isso também acaba ficando uma coisa que é interessante para pessoas que já têm nome, interessante para pessoa que, nossa, é tanta pergunta, gente, que eu tô perdido aqui. Mas muitas vezes no início você não tem tanta interatividade. E a pouco que tem, você acaba se perdendo porque você está trabalhando sozinho. Então entenda, se você trabalha sozinha, se você trabalha sozinho, então você precisa ser uma pessoa bem mais organizada. Precisa atender o chat praticamente em real time, que é para você não perder a pergunta da pessoa. No entanto, isso tem o prejuízo do andamento da sua live. Dependendo da pergunta, pode enriquecer. Dependendo da pergunta, pode ser uma pergunta de um assunto que ainda você vai debater em outra live. Então entenda que em muitas situações, o ideal é que você tenha um mediador. Tendo uma pessoa que possa ler, filtrar, e essa pessoa, se ela já é um parceiro, se ela já é uma pessoa que já entende do assunto que você está abordando, ela mesma já pode ir colocando no chat determinados pontos onde, olha, poxa, esse assunto foi abordado em tal vídeo, e você no final manda apenas um salve, manda apenas um abraço para a pessoa. Entendido?
cuidado com a interatividade. A interatividade, ela pode funcionar a seu favor, assim como ela também pode te atrapalhar no raciocínio, te atrapalhar na live. Então, por isso, se você tiver condição de ter uma pessoa que possa te ajudar, esse elemento vai te facilitar bastante de no final você ter ali um TXT, você ter ali um bloco de notas, dependendo do programa que você usa para fazer a live, a pessoa simplesmente coloca na tela somente aquelas perguntas já pré-selecionadas, que tem a ver com o assunto. E ao final da live, ela coloca só o nome das pessoas para você mandar um abraço, para você mandar um salve, para você literalmente cumprimentar as pessoas. Entendido? É uma questão de organização, de novo. Mas se você acostuma as pessoas a sempre no início você manda um abraço e no final você responde as perguntas, as pessoas naturalmente já começam a se acostumar com esse ritmo, ela já vai colocando a pergunta sabendo que no final será respondida e ela te acompanha. Esse é um grande detalhe da live. Se você não avisa que as perguntas serão respondidas no final da live, a pessoa começa a te ouvir, faz a pergunta, você não respondeu, ela simplesmente sai da live. Entendido? Destaque bastante esse ponto. Tenha uma organização, tenha pontos. Sua live é uma live um pouco mais longa. Você vai falar durante 20 minutos, você responde no final. Mas se você tem uma live de 40 minutos, 1 hora, poxa, o ideal seria que você, pelo tópico, como você já ouviu, você precisa dividir os seus assuntos em tópicos. Não é possível que você vai fazer um tópico de 1 hora. Você tem subtópicos. Então o assunto é X. Qual é o subtópico? Entre os subtópicos você pode abrir para responder as perguntas. Então essa organização, ela vem com o tempo. Mas você entender que a interatividade, ela faz parte do processo. Você fazendo uma live precisa interagir com as pessoas, então se você tem alguém para te ajudar nessa interatividade, o trabalho fica bem mais simples. Entendido? Quando falamos de interatividade, é ponto fundamental da sua live. E outra dica que eu posso passar para você que está começando a produzir suas lives é uma dica bônus, mas também fundamental. Deixe sempre um gostinho de quero mais. Não estenda demais a sua live. Pense no quesito de que, se a pessoa começa a te assistir, ela vê um assunto, você entrega valor e você deixa o gostinho de quero mais, a pessoa vai engajar e vai te seguir de maneira muito mais efetiva. Se você esgota o assunto e deixa a sua live cansativa, você estende demais o assunto, isso acaba tendo um efeito reverso. A pessoa termina a live cansada. Ela ficou 1 hora, 40 minutos ali te ouvindo sobre um assunto em que ela termina, eu não quero mais nem ouvir falar sobre esse assunto. Então veja como isso é extremamente complexo. Então o ideal é que com o tempo você sempre deixe aquela coisa do quero mais, aquela coisa do putz, tá uma delícia e eu quero continuar. Com isso, as pessoas vão continuar te seguindo. Então, fazer uma live longa demais, estendida demais, torna a live cansativa. Por mais que seu assunto seja de valor e esteja extremamente importante, tente deixar esse gostinho de quero mais. Com essa dica bônus, eu não tenho dúvidas que você, além de conseguir fazer mais lives, porque você vai ter mais assuntos para explorar, você também vai conseguir um engajamento muito maior. E deixe as portas abertas. Passe suas mídias sociais, que é exatamente para as pessoas. Você quer saber mais sobre esse assunto? Você quer desenvolver mais esse assunto? Deixe as portas abertas. Da mesma forma que nós fazemos
todas as vezes aqui no nosso canal. Você tem dúvidas sobre o seu lançamento, como produzir conteúdo, seja gravado, seja em live? Então, deixe sua pergunta, interaja. Você deixando essa porta aberta, eu não tenho dúvidas que a sua live vai ser um sucesso e cada vez maior, porque as pessoas não vão assistir uma vez e se cansar, elas vão querer mais. Deixa sempre um gostinho de quero mais. E você? Como eu disse, tem dúvidas? Você está fazendo o seu lançamento, você é um lançador ou você é um especialista que está lançando o seu infoproduto e quer saber mais sobre conteúdo, quer criar conteúdo audiovisual, como fazer raiz, como fazer os seus Nutellas, como fazer as suas lives? Deixe aí as suas perguntas. Estamos aqui para ajudar você. Um abraço!